Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis, canal Café de Dentro. Hoje eu vou estar passando aqui três excelentes empresas que estão em ótimas oportunidades e uma delas é bem interessante que vocês não devem nem conhecer. Então fiquem até o final do vídeo, mas antes um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, estou aqui no site do Investidor 10, onde eu faço meus estudos, cálculos e análises, mas antes eu já gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas para que a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, hein, pessoal? Bom, vamos lá. Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e vende ativo financeiro. Tudo que eu passo aqui, como eu falei, são estudos, cálculos e análises. Então não pega esse vídeo como recomendação de compra e vende ativo financeiro, beleza? Bom, vamos lá. Eu já vou começar o vídeo com ela, que é a Pomo 3, a Marco Polo. Eu não sei se vocês aí conhecem essa empresa, uma empresa bem interessante, uma empresa de ônibus da indústria automobilística, que ela organiza suas operações em diferentes linhas de negócio, que incluem produção de carrocerias, componentes e também fabricação de chassis. Então, uma empresa muito boa, uma empresa excelente que vem crescendo cada vez mais e mais nesse ramo de ônibus. E ela, Marco Polo, ela se tornou a primeira empresa da indústria automobilística brasileira a vender tecnologia no setor de ônibus. Então, uma empresa bem interessante. Eu vou abrir aqui o PDF da empresa para vocês darem uma olhada. Aqui tem uma viagem pela história. Aqui tem toda a história desde quando começou a empresa até os dias de hoje, toda a fabricação, o que foi feito, qual foi o desenvolvimento da empresa. Então, quem quiser aí ficar interessado em ler sobre a Marco Polo, é só colocar www.marcopolo.com.br aí no Google que vocês vão encontrar esse PDF, vocês vão conseguir abrir, vocês vão conseguir ver todos os ônibus, desde quando começou, a evolução da empresa até os dias de hoje. Então é bem legal, um PDF bem interessante, contando toda a história da Marco Polo. Então vale a pena entrar. Como eu falei, é uma empresa bem interessante que talvez aí muita gente nem conhecia. Às vezes algumas pessoas de vocês já devem ter usado o ônibus para se transportar com o ônibus da Marco Polo e nem conhecia a empresa, nem sabia o que ela fazia. Então a empresa ela está cotando a R$ 5,86 hoje, uma variação nos últimos 12 meses de 24,56%, um PL de 5,87% e um PVP de 1,68% e um dividend yield na casa dos 9,83%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos na Marco Polo, hoje teria ali aproximadamente R$ 4.803,44. Aqui está a rentabilidade e a rentabilidade real da Pomo 3. Então aqui descendo o preço justo segundo a fórmula de Benjamin Graham. Aqui o preço atual dela está na casa dos 5,86, só que seu preço justo deveria ser R$ 8,86. Então ela tem um upside de valorização de 51,22%. Então ela tem uma margem de valorização muito boa, ela está com uma oportunidade excelente, uma empresa aí da indústria automobilística, como eu falei, que vem crescendo bastante. Aqui, para vocês darem uma olhada no payout da empresa, 67,57%, uma margem líquida de 13,18%, uma margem bruta de 24,73%, uma margem EBIT de 16,33% e a EBITDA 4,24%. E aqui vamos entrar no gráfico de dividend yield para a gente dar uma olhada, porque como eu sempre falo, eu gosto de ver empresas que estão ali acima de 6%, acima de 7% de dividend yield. E a empresa, lá em 2025 ela foi 4,85, em 2016 6,09. Aí desde 2027 até 2023, perdão, ela estava abaixo dos 6%, estava ali na casa dos 5,93%. Aí em 2024 ela deu um salto gigantesco para 10,48 e hoje ela está na casa dos 9,83. E a média do setor aqui, da indústria automobilística é de 2%, só que o da empresa é de 6,64%. Um yield bem interessante mesmo. Então vamos descer aqui, a empresa ganhou nota 10 de 10. Talvez vocês nem conheciam essa empresa Marco Polo, ela tem nota 10 de 10 aqui no checklist do investidor Buy and Hold do investidor 10. Aqui a média de dividend yield nos últimos 5 anos é de 6%, o atual já está na casa dos 9,83%. Aqui é quando ela faz a Datacom, para vocês saberem, quando ela faz a data de pagamento e o valor de dividendos que ela está distribuindo. O último valor de dividendos que ela pagou ali no dia 9/5/2025 foi 0,085, beleza? De JSCP. Aí de dividendos que ela pagou ali no dia 7/3/2025 foi 0,23. Então ela vem distribuindo excelentes dividendos também, uma empresa boa aí. Aqui a Datacom para vocês verem quando ela faz a data de pagamento, aqui no radar inteligente do investidor 10. A Marco Polo, ela está com payout
como eu falei, ó, lucro líquido de 1,15 bilhão, um payout de 67,57%, então isso dá um dividend yield de 9,83%. Beleza? Aqui o preço teto, segundo o Décio Bazin, né, o método Bazin, ela está cotando a 5,86, só que seu preço teto, segundo o método Bazin, deveria ser 5,10. Só que ela tem um upside de desvalorização, então, no seu preço teto de menos 12,91%. Mas fazendo outras contas, fazendo outros cálculos, se você esticar um pouquinho o dividend yield, o preço teto dela sobe um pouquinho, mais do que o 5,86, então fazendo os cálculos, colocando um pouco mais, né, sendo um pouco mais arrojado ali, com um pouco mais de dividend de yield, ela sobe para um pouco mais de 6, então o seu preço teto, eu estou falando do preço teto, sobe um pouco mais de 6, então ela teria um upside de valorização um pouquinho maior do que o seu preço atual está hoje, beleza? Então tem que fazer uns cálculos ali para ver quanto você acha que ela vai chegar, projetar e fazer uns cálculos para vocês terem uma noção. Por enquanto aqui no método Bazinha ela está com o preço teto abaixo, o upside negativo, mas eu fiz uns outros cálculos que ela chegou a ter um pouco mais de margem de valorização no seu preço teto, colocando um dividend yield um pouquinho mais elevado, beleza? Então aqui, ó, a empresa ganhou nota 5 estrelas. Aí descendo aqui, ó, eu vou mostrar para vocês os lugares onde ela gera receita. Aqui, ó, os lugares que a Marco Polo gera receita. 66% é aqui no Brasil, 1,11 bilhão. 13% na Austrália, 222,76 milhões. 9% na Argentina, está 142,58 milhões. 8% é no México, 137,38 milhões. E 1% é na China, 16,94%. Isso dá um total de 1,68 bilhão de receita para Marco Polo, uma empresa aí da indústria de automobilística. Aqui, ó, quais são os negócios que geram receita então para a Pomo 3? 36% rodoviários, 28% urbanos, 21% volares, 7% em micros, 4% em peças e outros. Aí tudo isso junto dá aquele total de 1,68 bilhão. Aqui tá, ó, outros chassis, banco, peças, micros e por aí vai, beleza, pessoal? Então é uma empresa muito boa, uma empresa excelente mesmo, que vale a pena ficar de olho, ela está se valorizando bastante, está crescendo cada vez mais. Olha esse receita e lucro da empresa. Aqui, ó, ela está com uma receita líquida de 8,62 bilhões, um lucro líquido de 1,15 bilhão. Olha esse gráfico de crescimento da empresa. Em 2024 e 2025 estão sendo anos excelentes para a empresa. Aqui o lucro vezes a cotação da Pomo 3. Então, uma empresa muito boa. Aqui é a evolução do patrimônio. Olha como vem subindo lá desde 2014 o patrimônio da Pomo 3. 2024 foi excelente. A gente ainda está no primeiro trimestre ali, começando o segundo trimestre de 2025, e ela já está com um patrimônio de 4,01 bilhões, uma receita líquida de 8,62 bilhões e um lucro líquido de 1,15 bilhão. Então aqui estão os comunicados da Pomo 3, que eu falo, vale a pena entrar, vale a pena olhar os comunicados da empresa que vocês investem. Aqui estão as notícias sobre as últimas notícias sobre a Marco Polo, que eu também falo, entrem, dão uma olhada nas notícias para vocês ficarem por dentro das empresas que vocês investem e na empresa que vocês colocam o dinheiro de vocês, entendeu? Tirem lá 1 horinha, 2 horinhas do dia de vocês para vocês darem uma olhada na empresa. A próxima empresa que eu quero passar é a TAEE 11. A Taesa, todo mundo sabe que eu gosto bastante do setor de energia, eu particularmente adoro o setor de energia, e para mim a Taesa é uma transmissora de energia muito boa, muito grande mesmo. Eu particularmente gosto mais da Taesa, né, que é a transmissora de energia, do que a ISA Energia, que é outra empresa de transmissora de energia que bate cabeça com a Taesa. Eu gosto muito mais da Taesa. Nesse momento, eu gosto bastante dessa empresa, tenho ela na minha carteira, é uma das queridinhas da minha carteira, que eu quero aportar mais e mais nela para crescer minha posição na Taesa na minha carteira, essa transmissora de energia que é excelente. Eu gosto de falar assim, para quem está começando a montar uma carteira, construir uma carteira de ações, eu acho mais interessante você começar, né? Tô falando assim do setor de energia, obviamente. Você começar com uma transmissora de energia, por exemplo, uma Taesa, uma energia, do que outras empresas, por exemplo, uma CEMIG e por aí vai. Eu acho que transmissora no começo de carteira é muito mais interessante. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A Taesa Energia ela está cotando R$ 35,61, uma variação nos últimos 12 meses de 10,74%, um PL de 7,28%, um PVP de 1,68% e um dividend yield na casa dos 7,71%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos na Taesa, hoje teria ali aproximadamente R$ 4.863,78. Aqui a rentabilidade é a rentabilidade real da Taesa. Aqui, ó, a forma do preço justo segundo Benjamin Graham. Seu preço atual está em 35,61, só que seu preço
Seu preço atual está em 35,61, só que seu preço justo deveria ser 48,27. Então ela tem um upside de valorização de 35,56%. Então ela tem um upside de valorização muito alto também, elevadíssimo, está em oportunidade muito boa também a Taesa. Essa empresa excelente aqui, ó, ela está com um payout de 46,86%, uma margem líquida de 42,41%, uma margem bruta de 63,47%, uma margem EBIT de 73,57% e a EBITDA de 4,16%. Vamos entrar no gráfico de dividend yield para dar uma olhadinha então na empresa. Olha lá, como eu sempre falo, eu gosto de estar acima de 6% e 7%. Então, ela é uma empresa que em todos os anos sempre esteve acima dos 6% pagando de dividend yield. Só ali em 2019 que ela quase abaixou o seu dividend yield abaixo dos 6%. Então, uma empresa excelente que distribui ótimos dividendos durante todos os anos. Ela nunca esteve abaixo dos 6% de dividend yield. Então isso é excelente. Olha, a média do setor é de 3,68%. A média da empresa é de 10,30%. Isso aqui é muito interessante mesmo. Aí descendo aqui, ó, a empresa que recebeu nota 7 de 10. Ela recebeu uma nota muito boa, uma nota relativamente boa, uma nota 7 de 10. Beleza, pessoal? Então, ó, descendo aqui, ó, ela está com dividend yield médio nos últimos 5 anos de 10,87%, só que o atual já está na casa dos 7,71%. Aqui quando a empresa faz a sua datacom e aqui quando ela faz os seus pagamentos, e aqui o valor de dividendos pago. O seu último dividendo pago foi no dia 28/5, que foi ontem. Eu, inclusive, recebi dividendos. Esse foi o valor pago por ação que ela pagou para nós, acionistas. E o próximo dividendo dela, que já está projetado, que é em JSCP, é no dia 27/8/2025. Ela vai pagar um pouquinho mais do que ela pagou em dividendos. Então, para quem é acionista da empresa, vai ganhar esses juros sobre capital próprio, beleza? Então, descendo aqui a datacom da empresa e aí a data de pagamento, quando ela faz os seus pagamentos, para vocês terem uma noção. Aqui o payout da empresa. Então, ela está lá com lucro líquido de 1,68 bilhão e ela está com payout de 46,86%. Então, ela está com dividend yield de 7,71%. Aqui, ó, o preço teto segundo o método Bazin. Seu preço atual é de 35,61, só que seu preço teto, segundo o Décio Bazin, deveria ser 65,19%. Então, ela tem uma upside de valorização no seu preço teto também de 83,07%. Então, ela tem uma margem de valorização muito boa. Eu falo, a Taesa, ela está numa oportunidade excelente. Eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro, beleza, pessoal? Tudo que eu estou passando aqui são estudos, cálculos e análises para vocês, mas a Pomo 3, a Taesa e a próxima empresa que eu vou passar estão em excelentes oportunidades. Será que não vale a ajuda de vocês aí, se inscrevendo no canal, deixando um like, ativando o sininho de notificações e compartilhando o vídeo para mais pessoas, para a nossa comunidade crescer cada vez mais e mais? Então vamos lá, ó. Tô contando com vocês, pessoal. A Taesa está com 5 estrelas também e eu quero mostrar para vocês a região onde que a Taesa gera receita. 100% da receita sua é aqui no Brasil. Todos os seus 982,89 milhões de receita são gerados aqui no Brasil. Então, quais negócios que geram receita para a Taesa? 28% em remuneração do ativo contratual, 25% em implementação de infraestrutura, 25% em operação e manutenção, 22% em correção monetária do ativo contratual. E tudo isso gera uma receita de 982,89 milhões para a Taesa, beleza? Então a Taesa Energia é muito boa, uma empresa excelente, que olha o lucro e o gráfico de lucro e receita e lucro da empresa. Uma receita líquida de 3,97 bilhões e um lucro líquido de 1,68 bilhão já em 2025. Então, ó, descendo aqui para vocês darem uma olhada a evolução do patrimônio da Taesa. Olha o gráfico, como vem crescendo o seu patrimônio. Em 2025 já está com um patrimônio de 7,30 bilhões, uma receita líquida de 3,97 bilhões, um lucro líquido então de 1,68 bilhão. É bastante coisa, né, pessoal? Então, descendo aqui tem os comunicados da Taesa, que eu sempre falo, é importante entrar, é importante ler os comunicados da empresa que vocês investem. Aqui tá as últimas notícias sobre a Taesa, beleza? Então, antes de eu passar para a última empresa aqui, eu gostaria que vocês deixassem no comentário se vocês têm essas empresas, se vocês gostam desses segmentos, se vocês gostam desses setores, se vocês não têm essas empresas, se vocês têm outras do mesmo setor, e se vocês não têm, se vocês estão pensando em colocar na carteira de vocês. Deixa nos comentários que nós vamos conversar. E a última empresa que eu quero passar para vocês é a BBAS3. Pera aí, pessoal, deixa eu ganhar os dividendos aqui. Então, pessoal, a Banco do Brasil, uma empresa excelente que dispensa comentários aí sobre a empresa. Eu faço diversos vídeos sobre a empresa do Banco do Brasil aqui no meu canal, porque é uma empresa que eu gosto bastante, a BB.
o Banco do Brasil, uma empresa que tem mais de 200 anos de história, uma empresa que já enfrentou diversas coisas durante os anos aí, troca de moedas, ditadura e muitas coisas aí, por aí vai, uma empresa que nunca quebrou, uma empresa estatal excelente, lógico, ela tem dedo do governo ali, o Banco do Brasil, tem que ficar de olho nisso daí. Mas você vira e fala assim, o Banco do Brasil vai quebrar, o Banco do Brasil vai quebrar. Não acho que o Banco do Brasil vai quebrar, não tenho essa ideia de que o Banco do Brasil, porque se o Banco do Brasil quebrar, o problema é muito mais embaixo, o problema não vai ser com o dinheiro que eu vou estar perdendo com o Banco do Brasil. Aí se o Banco do Brasil quebrar, o Brasil está terrivelmente perdido em vários setores. Então, fiquem de olho nessas coisas, estudem a empresa para vocês saberem mais, não se desesperarem no que está acontecendo. Semana passada o Banco do Brasil soltou os seus comunicados sobre os seus ganhos do primeiro trimestre e ele foi abaixo do esperado, do que o mercado estava esperando. Isso foi um baque no mercado. Então as ações da empresa do Banco do Brasil vêm caindo forte, ali numa variação nos últimos 12 meses, como vocês podem ver. Ela estava ali cotando a quase 29, ela estava cotando a 29 alguns centavos, quase R$ 30, e depois desse comunicado dos seus resultados, do seu balanço do primeiro trimestre de 2025, que foi abaixo do esperado, as ações estão despencando, ela já está na casa dos R$ 24,08, como vocês podem ver aqui, ó, 24,08, uma variação nos últimos 12 meses de menos 4,18%, um PL de 6,34%, um PVP de 0,76%, só que ela tem um dividend yield de 10,78%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no Banco do Brasil, hoje teria ele aproximadamente R$ 3.752,21. Descendo aqui tem a rentabilidade real do Banco do Brasil. E aqui o preço justo, segundo a fórmula de Benjamin Graham. Ela está com o preço atual de R$ 24,08, só que seu preço justo deveria ser R$ 52,08. Então ela tem uma upside de valorização na casa dos 116,27%. É uma margem muito alta de valorização. A Banco do Brasil está em oportunidade excelente depois dessa divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2025, porque ela caiu forte. Vale a pena ficar de olho aí, beleza, pessoal? Então, payout de 69,07%, uma margem líquida de 7,81%, uma margem bruta de 36,83%, uma margem EBIT de 6,66%. Para quem vê, perdão. Aqui, ó, ela tá com um dividend yield na casa dos 10,78%. Aqui tá o gráfico da empresa para vocês verem. Ela é uma empresa que ali de 2016 até 2020 ela ficou abaixo ali dos 5% de dividend yield, mas foi um período ali que ali 2016, 2017, 2018 não, mas 2019, 2020 enfrentou a pandemia ali, o Banco do Brasil. Aí de 2021 até agora ela passou da casa dos 7% de dividend yield, isso é excelente. A média do setor é de 1,70% apenas, e a da empresa é de 8,88%, isso aqui é excelente, pessoal. Aí descendo aqui, ó, para vocês olharem, uma empresa que recebeu nota 9 de 10, ela infelizmente teve prejuízo fiscal já, então ela recebeu nota 9 de 10 aqui no checklist segundo o investidor Buy and Hold. Aqui o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 8,50% e o atual já está na casa de 10,78%. Aqui é a Datacom, e quando ela faz os seus pagamentos e os valores de dividendos e JSCP que ela distribui, ela vai distribuir ali, ó, JSCP duplo, no dia 12/6/2025, e já está com esses valores aqui, ó, 0,090 por ação de um JSCP e 0,3342 de JSCP por outra ação. Então ela vai distribuir JSCP duplo, juros sobre capital próprio duplo, para os seus acionistas, que eu sou um deles. Eu vou receber no dia 12/6/2025. Estou esperando bastante aí esse pagamento. Então a Datacom e a data de pagamento, quando ela faz os seus pagamentos no radar inteligentes aqui do investidor 10, aqui está o payout do Banco do Brasil. Ela está com lucro líquido ali, como eu falei, de 24,67 bilhões, então um payout de 69,07%, dividend yield na casa dos 10,78%. Aqui o preço teto segundo o DS Bazin, preço atual de 24,08, só que seu preço teto deveria ser 31,83, então ela tem um upside de valorização ali na casa dos 32,17%. Ela tem uma margem de valorização muito alta no seu preço teto também. Como eu falei, ela está em oportunidades muito boas. Aqui a comparação com outros índices. Mas descendo para vocês verem, aqui ó, uma empresa que ganhou nota 5 estrelas também. Eu passei 3 empresas excelentes para vocês ficarem de olho, que estão em oportunidades muito boas, que são 5 estrelas. Aqui as regiões onde o Banco do Brasil gera receita. 94% aqui no Brasil e 6% em outros. Então ela está ali com a sua receita de 66
1,60 bilhões juntando esses países. Aí que os negócios que geram receita para o Banco do Brasil. 94% é em bancária, 3% é em seguridade, 3% é em outros. Então ela tem um total ali de 66,60 bilhões, como eu falei. Banco do Brasil excelente, muito bom mesmo. Aqui é a receita e lucro da empresa. Olha o gráfico como cresceu ali desde 2022 até hoje, vem crescendo. Está com uma receita líquida de 278,57 bilhões e um lucro líquido de 24,67 bilhões, pessoal. Aqui, mais embaixo, tem a evolução do patrimônio do Banco do Brasil. Lá desde 2024 vem subindo até hoje, ela está com patrimônio de 187,02 bilhões, uma receita líquida de 278,57 bilhões e um lucro líquido de 24,67 bilhões. É bastante coisa. Então aqui estão os comunicados do Banco do Brasil para vocês olharem, entrarem, para vocês saberem o que está acontecendo, para vocês verem o balanço que ela soltou, por que aconteceu isso, quais foram os motivos do balanço ter caído no primeiro trimestre de 2025. Então vale a pena vocês entrarem e lerem os comunicados. Aqui tem as últimas notícias sobre o Banco do Brasil, que vale a pena dar uma olhada. Aqui não é sobre o Banco do Brasil, mas tem uma notícia muito boa. A Justiça aprova a recuperação judicial da AgroGalaxy. Isso aqui é interessantíssimo, uma empresa ali do agronegócio que tinha, que alguns fundos imobiliários, algumas empresas tinham a AgroGalaxy na carteira e por causa da recuperação judicial caiu. Mas era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Essas 3 empresas excelentes que estão em oportunidades muito boas, ao meu ver. Uma delas é muito, muito interessante, que é a Pomo 3, a Marco Polo, para vocês estudarem mais sobre essa empresa para vocês entenderem mais sobre a empresa, para ver se é interessante para vocês. A outra é a Taesa, que é do setor de energia muito forte. A Banco do Brasil, que caiu, então ela entrou em oportunidades excelentes aí na Bolsa de Valores hoje, beleza, pessoal? Pode ser que ela volte a cair até amanhã, que é o último dia de fechamento do mercado, então desse mês, para vocês ficarem de olho aí, pessoal. Beleza? Então era isso. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Eu vou deixar outros vídeos aqui embaixo com outros estudos, outras análises, para quem quiser estudar e ver mais análises. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos crescer cada vez mais e mais. Era isso, um forte abraço, valeu, falou!